Dentro da redução, ainda tem a redução dimensional, né? Generalização. Então, eu quero que você faça os melhores visuais com as roupas fornecidas. Ela vai lá processar e vai te sugerir. Isso acontece muito hoje nos chats GPTs. Eu não sei se vocês estão acostumados a criar o no chat GPT, mas esses são os aprendizados. Tu vai lá e escreve, eu quero que você faça tal coisa. É um tipo de aprendizado que a máquina vai surgir e a partir dali existe um processo. Sempre quando tu der um comando, o processamento vai seguir aquilo que você criou como algoritmo. E aí, existe o algoritmo, então, criado por máquina, né, que são processos bem definidos, de início, meio e fim, executados pela máquina, e tem o algoritmo bioquímico, que um historiador, né, israelense, o Yuval Harari, ele cita como nós temos algoritmos bioquímicos, né? Nós somos algoritmos bioquímicos. O que ele explica aqui? Emoções são algoritmos bioquímicos, porque são regras pré-definidas pelo corpo. Tem a física, tem a química no corpo. Quando tu passa por um processo de um efeito emocional, existe um algoritmo ali que cria. Aquela mistura de física e química dentro do teu corpo, que é um processo que todo o corpo tem, dopamina, melanina, citocina e assim por diante, elas se misturam e vai criar um processo. Isso, fisicamente, isso é algo comprovado, né? Nós temos processos de acordo com questões que a gente passa. Então, o Harari fala, se a gente passa por processos, quando passa por situações, quando a gente está comendo, o nosso intestino recebe ali alguns efeitos químicos e passa por um processo de digestão, e nós somos e temos algoritmos bioquímicos. Isso é muito louco, né? Mas tem uma certa lógica se a gente for entender como é que funcionam também os algoritmos hoje mecânicos, né? Aí tem aqui um exemplo de algoritmo bioquímico, que tem uma enzima que passa por uma proteína G, que é adaptada, que passa por uma proteína de classe A, que pode seguir por um caminho ou por outro, e aí tem uma diminuição, não sei o quê, e dá a diminuição da glicose na pessoa. Isso é um processo comprovado cientificamente e é um algoritmo bioquímico de acordo com o Harari, né, um historiador israelense. Dentro dessas teorias, ele cita, né, esses mecanismos de algoritmos, né, do ambiente digital, do ambiente físico, como uma teoria chamada dataísmo, tá? Onde ele junta tudo numa mesma cesta. Então, se existem processos digitais, tecnologias que estão o tempo todo colhendo, né, insumos digitais, que estão abastecendo-se com dados nossos de comportamento, de momento de compra, de fidelização, né? E esses algoritmos, eles estão processando esses dados e nós temos o nosso de comportamento pessoal, onde internamente, se tu fizer tal coisa conosco, nós vamos ter tal reação. Pela lógica dele, o nosso futuro, dentro da teoria do dataísmo, ele é um futuro muito guiado a todo momento em uma esteira de estímulos dosados, né? Então as marcas ou as empresas, enfim, elas vão querer nos vender sorvete. A gente vai estar passando pela rua, os dados vão estar sendo recolhidos, que tem 35 graus na rua hoje. É um ambiente muito promissor para a venda de um sorvete. Você vai estar passando perto de uma loja de sorvetes da Batio de Latte, uma ferramenta, um beacon vai entender por NFT que você vai estar chegando perto dessa loja. Você vai receber um alerta de promoção, né? Porque 30 graus, você está passando, você é um consumidor que gosta de sorvete, e aí isso vai despertar uma emoção em nós, né? Logo na frente, essa emoção, de alguma forma, ela pode ser captada por um reconhecimento facial, ou um reconhecimento de temperatura do teu corpo, e assim por diante. E aí a gente vai estar passando por uma esteira de estímulos. Nessa segunda mensagem, tu vai ter ainda uma mensagem ainda mais focada nesse estímulo de
compre um sorvete. Você vai ser uma pessoa mais feliz se você comprar um sorvete. Daqui a pouco tu vai receber um vídeo de um ator famoso que você gosta muito, porque tu já tem um dado ali de um ator que você segue, que você curte, comendo um sorvete, e aí, pô, cara, tá ali na frente, pô, o fulano de tal, comendo sorvete, que legal, sou apaixonado por ele, gosto muito dele, vou comprar um sorvete, já tá na hora aqui de comer alguma coisa. Então, de acordo com Harari, essa teoria do dataísmo, nós vamos passar por uma esteira de estímulos o tempo todo, né? E, de alguma forma, isso vai até impactar na nossa maneira de ter o nosso livre-arbítrio, na opinião dele, tá? E aí eu tenho um vídeo aqui que exemplifica muito bem isso. Então, nesse vídeo a gente tem a representação, né? É um vídeo de um seriado chamado Black Mirror, não sei se vocês já assistiram, mas é um seriado que já está há um bom tempo na Netflix, né? Que fez muito sucesso anos atrás. Existe a pessoa, né, no mundo presencial ali de branco, né, acordando, com tudo programado, né, a cortina levanta, a temperatura do piso aumenta para o pé dela não ter um piso gelado, ela levanta, vai na cozinha, a torradeira automaticamente pula com as torradas, o café no ponto dela, no grau dela que ela gosta, o calendário dela de atividades no dia automaticamente vai para a parede e ela segue uma vida confortável, né? Deliciosa, porque ela não precisa ter esforço de pensamento com coisas do que fazer na etapa seguinte, mas ao mesmo tempo é uma esteira. Ela está vivendo numa esteira de estímulos dosados dentro do gosto dela. É uma programação infinita e constante, né, diária, onde ela se depara daqui a pouco, né, anos, com a mesma esteira. De vez em quando ela vai lá, muda uma outra coisa, mas a gente vai viver uma vida de esteira. É o que o Harari fala em relação ao dataísmo. Ali a outra pessoa, que é ela mesma, né, de preto, é o algoritmo, né, é a programação, sabendo exatamente o momento de sair a torrada, de acontecer ali o café e tal. Ele está programado dentro dos horários e das necessidades dela. Se a gente for pegar hoje, a gente tem a nossa rotina, ela acaba sendo, dentro dessa lógica, um algoritmo também, né? Aqui eu trouxe um exemplo de dia de uma pessoa. A pessoa acorda, ela pensa, é dia de semana ou é final de semana? É dia de semana? Sim. Preciso sair da cama. É final de semana? Dormir mais um pouco. Posso dormir mais um pouco, tá? Vamos seguir pela... É dia de semana. É dia de semana, ir para o trabalho. Tenho reunião? Sim, não. Se eu não tiver reunião, eu posso contatar as filiais. Se eu tiver reunião, eu tenho que imprimir uma apresentação, defender a implementação de novos programas e assim por diante, tá? Estou com tempo livre em algum momento do dia? Não. Vou pedir um hambúrguer para delivery no almoço, né? Pô, não estou com tempo livre, vou pedir um delivery aqui rapidinho, porque aí eu almoço aqui mesmo, né? Se eu estou com tempo livre ao meio-dia, sim, eu vou até a outra linha do tempo, que é almoçar em casa, que é a continuidade da linha do tempo do se é fim de semana. Se é fim de semana, ele vai ficar em casa, ele vai ver se tem treino de Fórmula 1 ou não, vai ligar a TV, ou vai comer no parque e tal, até chegar na hora do almoço, vai almoçar em casa. Então, querendo ou não, dentro dessa lógica de teoria do dataísmo, existem processos, né, de escolhas e de definições, mas a gente está sempre fazendo, criando e processando um dado. Será que é essa tendência, será que a gente está fadado a viver uma vida lógica, de processamento de dados mesmo, onde tudo está previsto, tudo a gente assina embaixo o que vai acontecer, né? Ou não, ou isso aqui é uma utopia, é uma loucura, é uma teoria que realmente não faz nenhum sentido, né? E aqui eu deixo essa pergunta para vocês pensarem a respeito dessa reflexão, né, na casa de vocês, onde vocês estiverem assistindo, conversarem com pessoas ao redor de vocês, se isso realmente acontece hoje já, se a gente já está por esse caminho de dados dentro de ambientes digitais que se representam e impactam na nossa vida real,
ou se não, ou se realmente isso aqui não faz sentido e a gente vai viver outras coisas que não isso, tá? Karina, quer falar alguma coisa? Bom, eu acho que nós já estamos vivendo isso e a tendência é cada vez mais controlarem as nossas vidas, né? Porque todos nós já temos uma rotina, um processo ali que se tu sai um pouco fora daquilo ali, tu já fica perdido, né? Então eu penso que a tendência é cada vez mais ter um controle sobre o que a gente está fazendo, né? Porque a nossa vida está toda aí, né? Na internet, nossos dados são... Aquele cenário daquela personagem te agrada ou é algo que te repugna de alguma forma ou preocupa? Me preocupa, porque é como tu disseste, né? É uma vida que parece que tu não tem controle sobre ela, né? Estão controlando a tua vida, né? Tu tem tudo programado para ser feito. É bom porque tu não precisa pensar, mas o não pensar também é ruim, né? Eu penso por esse lado, é complexo. Sim, exatamente. Mais adiante a gente vai ver, logo em seguida aqui eu vou entrar numa discussão em relação ao futuro do trabalho. Bom, assim, querendo ou não, a gente está como empreendedor, assim como pessoas profissionais, tentando entender cada dia mais o outro. Para quê? Para que os nossos negócios prosperem, né? Para que a gente consiga ter financeiramente também bons ganhos, mas querendo ou não, a gente está concordando com esse tipo de lógica, né? Vivendo num ambiente onde a gente está sempre querendo colher dados e sempre querendo impactar nossos clientes ou as pessoas aos nossos redores para que a gente consiga também evoluir. Essa é uma lógica atual. Mas no final das contas, será que todo mundo pensa nesse futuro a longo prazo? Né? Será que a gente está pensando só no nosso agora também, né? De colher esses frutos de forma individual? Então, realmente fica aí uma reflexão para a gente ter. Na minha opinião, tá? Eu acho que sim, estamos vivendo, de certa forma, uma programação, né? Processando dados e tal, mas a gente sempre vai ter o livre-arbítrio, né? A gente sempre vai ter o poder de uma escolha totalmente fora do padrão do que se está vivendo, né? De forma inesperada. A gente tem o poder ainda sobre as nossas mãos, né? De daqui a pouco mudar a nossa vida de forma completa, ou o nosso negócio de forma completa, né? E isso tem impacto no mundo, né? Assim como o efeito borboleta, que ele também aquela outra referência de filme antigo, né? Um pequeno bater de asas aqui pode impactar, de certa forma, lá na China de alguma forma, né? Uma mudança completa. Então a gente sempre vai ter o poder de mudar, né? Tem um outro exemplo também de um filme, eu gosto muito de filme, eu sou cinéfilo. Tem o Matrix, né? Querendo ou não, tem uma semelhança com algumas coisas do Matrix, né? Onde lá no Matrix os humanos eles vivem uma vida totalmente num mundo digitalizado, né? Com cabo na cabeça. E aí quando tu sai daqui, a pessoa tem o livre-arbítrio, apesar dela não saber. Quando a pessoa sai daquele mundo, ela tem um outro mundo. Um mundo, muitas vezes, que pode ser pior. Tem gente que prefere viver na ilusão do digital, né? Uma analogia boa. Mas é um mundo real. Tem gente que prefere viver um mundo real, apesar de ser o pior mundo possível, né? Então, as regras, a gente ainda consegue ditar as nossas regras, né? Se eu não concordar com o mundo hoje, eu posso ir, sim, para um local inabitado no mundo, que ainda existem locais, né, mais tradicionais, e viver uma vida pacata, né, diferente. Então, a gente ainda consegue ter, se você quiser, conveniência, facilidade e equilibrar isso tudo. Ao mesmo tempo, tu ter esse livre-arbítrio. E será que também é tendência, né, dentro dessa lógica, o domínio de máquinas perante a humanidade? A gente sempre chega nessa questão quando fala de tecnologia. Será que a gente vai perder os nossos empregos para essas máquinas que cada vez mais estão inteligentes no mundo digital, né? Esse domínio de máquina ele vai ser maior, né? A nossa vida ali, como naquela cena também, as máquinas estão o tempo todo ali dominando e tal, e tu tá só vivendo, né? Será que isso vai acontecer? Na minha humilde opinião também, acho que não. Hoje, e eu acho que no futuro, as máquinas elas vão continuar obedecendo regras e ordens que a gente vai ditar, né? Vai ter sempre
uma decisão humana por trás de uma máquina, ela vai sim criar mais algoritmos, mais processos, ela vai facilitar mais o processamento de dados e eu acho que elas vão nos ajudar a evoluir. Tá? Eu sou da teoria que as máquinas elas vão nos ajudar a ser algo maior, elas vão nos impulsionar nessa evolução, como um acessório, como um assistente, como é hoje, né? De formas diferentes. Né? O celular do futuro talvez não seja um equipamento quadrado que tu tenha que digitar com a mão. Então a gente vai ter evoluções de tecnologias e de sistemas que vão nos facilitar ainda mais a vida, né? E aí tem uma frase que eu acho muito boa, que é se uma máquina ela consegue substituir algo que um humano faz, é porque aquela função, né, aquele local que aquele humano está, ele era desumano. O humano não deveria estar ali. Se uma máquina faz o que o humano faz, aquela função ela não é humana, ela é desumana. Então, dá alguns exemplos assim, né, de coisas que foram substituídas por máquina. A máquina de costurar lá atrás, séculos atrás, ela criou-se uma grande guerra porque alguém inventou uma máquina de costurar e naquela época existia um mercado muito evidente e muito forte de costureiras. As costureiras costuravam tudo, né? Camiseta, tudo era feito por mão de costureira. Então era um mercado abundante de mercado de trabalho, né? E com as máquinas de costura isso facilitou muito o processo de produção e diminuiu o número de costureiras, né? Obviamente, e aí foi uma catástrofe, como aconteceu com o Uber alguns anos atrás também, de taxistas revoltados, né, com a inovação e com esse novo modernismo, né, de um aplicativo. A pessoa pode pedir pelo aplicativo, ainda tem um humano que dirige, mas é uma metodologia totalmente diferente de processo, né? Uma transformação digital, como a gente falou antes. Outros casos, assim, a gente vê o self-service em supermercados, né? Hoje, aqui no Brasil, já tem alguns caixas que tu vai lá com o seu carrinho de compras, tu mesmo bipa, paga na machine e vai embora. Nos Estados Unidos isso acontece há muito mais tempo. Talvez vá ter que ter um humano ali, né, ainda auxiliando e tal, mas a gente não vai precisar de 40 pessoas sentadas o dia inteiro, né, na frente de um caixa eletrônico, passando ali os itens, né, e aí a gente pode chegar no futuro e, pô, era desumano aquilo ali. Como é que pode uma pessoa, a gente pensar daqui a 40, como é que pode uma pessoa passar o dia inteiro, né, na frente de um caixa, só bipando ali? Uma máquina pode fazer isso, e daqui a pouco essa pessoa, ela pode ter uma profissão onde ela vai acabar exercendo outras coisas que ela vai gostar muito mais do que estar sentada ali, porque ela vai aprender outras coisas, ela vai ser um artista, um músico, né? Ou então ela vai ser um pintor, ou então ela vai ser um técnico informático que vai programar outras máquinas que vão estar ali. Inúmeras possibilidades vão acontecer. Então essa é a minha opinião. E aí a gente entra nas 10 habilidades que cada profissional deve ter no futuro, de acordo com o Fórum Mundial Social, né? Nessa mudança de paradigmas do ambiente, né? Dos ambientes que a gente vive e da evolução do futuro. Resolução de problemas, né? Complexos, pensamento crítico. A criatividade é uma coisa muito enaltecida, porque, querendo ou não, as máquinas não vão conseguir, né, num curto prazo, fazer isso, apesar delas, sim, estarem sendo programadas e conseguirem criar coisas já, né? Gestão de pessoas, como é que uma máquina vai gerir pessoas, né? Ela não tem aquela empatia necessária para isso. Coordenação com os outros, né? Inteligência emocional, algo aprofundamente humano, julgamento e tomada de decisões, né? E aí a gente tem sempre aquele complexo da decisão. Poxa, tu tá num trem, dirigindo o trem, tem alguém, um familiar teu e 100 pessoas num lado, tu tem que escolher um lado. E aí, tu vai fazer o quê? Né? A máquina, com certeza, escolheria o teu familiar, a tua mãe, porque ela vai pensar matematicamente, né?
100 pessoas, uma pessoa, pá, algoritmo, processo, vou poupar 100 pessoas, não importa quem é essa pessoa no outro lado aqui, né? Nós humanos, quem sabe? Não sei, é uma dúvida, né? A gente acaba sendo mais empático, mais humano nas tomadas de decisões também no trabalho, né? De forma ética, de forma muito mais profissional. A orientação para servir, né? Também é uma característica, uma habilidade para a gente estar atento. A parte de negociação, que exige muita conversa, muita relação, muita empatia, muito entendimento do problema, essa parte de negociação também. Flexibilidade cognitiva, né? É também entender o momento certo de fazer coisas certas, né? Dentro de uma espécime, de um grau. Então isso também é uma coisa, é uma habilidade que todo profissional deve ter no futuro. E aí a gente chega numa última pincelada sobre o futuro, tá? Também dentro de uma teoria, né? A gente falou sobre a teoria do dataísmo, mas também dentro de uma outra teoria que o Yuval Harari, o historiador israelense, ele cita, que é o transhumanismo, tá? É uma teoria que muitos chamam de ideologia de evolução, onde as pessoas são a favor de unir de forma bem real o mecânico, né, o robótico, o digital, né, a tecnologia com o humano, né? É como se fosse um algoritmo único, o algoritmo, o sintético, né, o mecânico, o tecnológico com o humano. Então, de a gente ter, principalmente através da saúde, né, uma evolução onde, poxa, nós como corpos humanos, nós temos uma finitude, né, 120 anos, de acordo com alguns especialistas. Como é que a gente consegue, a gente pode pegar aí alguns esportes, né, de performance. Pô, muitos jogadores e esportistas se aposentam com 30 e poucos anos, né? A mente, ela está muito evoluída, ela sabe o que fazer naqueles momentos e ela quer ir adiante. O corpo não consegue, por desgastes, né? Então existe uma teoria de super bem-estar, de super inteligência e de super longevidade, né? De super performance. E aí esses ideológicos aqui, eles vão muito nessa questão de prolongar a vida, diminuir o sofrimento, de aumentar a capacidade cognitiva, de ampliar tudo que nós poderíamos ser através da tecnologia. E aí tem, né, exemplos aqui. Hoje, a gente enxerga já pessoas com peças robóticas, né? Ainda numa camada muito incipiente de evolução da tecnologia na humanidade. Muito para corrigir problemas. Pô, a pessoa perdeu um braço numa guerra. Aí a gente tem um exemplo aqui de um braço biônico que vai ajudar essa pessoa a ter uma vida melhor, né, de recolocação na sociedade, de ter uma vida como ela tinha antes. Dentro dessa teoria de transhumanismo, as pessoas que são a favor, elas têm, dentro dessa filosofia, elas acreditam que a pessoa ela pode ter o braço que tem, mas se existe lá uma criação de um braço que ele vai te dar uma performance diferente, vai alongar, o policial vai ter um braço que vai atirar, ou então a pessoa ela vai ter um braço que vai ajudar ela a cozinhar. As pessoas são a favor de sim, a pessoa ela pode ir lá cortar o braço dela e colocar um braço totalmente tecnológico que vai ampliar a sua espécime e a sua performance. Essa é a ideologia de futuro que o Harari também fala, que é um caminho que pode sim acontecer, tá? É um caminho possível de futuro. Vocês concordam com isso? Tu enxerga isso, por exemplo, Karina, acontecendo daqui a 100 anos? Até enxergo, mas fico assustada um pouco. É assustador. É assustador porque ele conflita diretamente com o que a gente fala, né, de humanidade. Poxa,
Nosso corpo, ele é perfeito do jeito que ele é, né? De aceitação, né? De empatia. Aqui não, aqui a filosofia e as pessoas que são a favor dessa filosofia, elas dizem que nós vivemos em carcaças, né? O nosso corpo, ele é muito aquém ao que a gente poderia ser com a evolução da tecnologia. Então, poxa, com pernas biônicas que vão te fazer correr 200 por hora, com chips que tu pode implementar na sua cabeça que vão te fazer pensar muito mais rápido, né? Hoje, a gente busca, de certa forma, alguns combustíveis para ampliar a nossa potência, né? Pô, tomar um café. Vou tomar um café, porque eu gosto do café, do sabor do café, é uma cultura, tem uma tradição por trás, pessoas por trás. Vou tomar o café, mas o que eu viso no café também é o resultado que ele dá, né, de bioquímica no meu corpo. Ele vai me deixar acordado. Eu não quero dormir, né? Então, a ideologia, né, que as pessoas cultuam é que a gente tem capacidades muito maiores, né? E a gente está limitado hoje, fisicamente, né, dentro dessa lógica. A evolução até é positiva, isso, mas é que tudo que vem para o bem também vem para o mal, né? Isso que é o assustador. Exato. E em um dos livros dele, ele cita que no futuro, com todas essas possibilidades, porque aqui são possibilidades, né? De novo, livre arbítrio. Aí vai depender de regras, de regulamentos e, né, pessoas autorizarem coisas. Mas no futuro, a gente pode ter um ambiente misturado, né, de digitalizado. A gente já tem hoje óculos que são vendidos, né, que tu consegue enxergar, né, por realidade aumentada. No futuro, tu vai poder ter um globo diferente ou uma lente diferente que tu vai poder enxergar memórias suas com um chip no seu cérebro, e aí tu vai poder recuperar coisas, e é uma ampliação, né, do ser. E aí ele diz no livro que esse acesso vai causar uma ruptura social muito grande, porque tudo vai ser, se tu vai ter um chip lá diferente que vai te deixar mais inteligente, beleza. Quem é que vai ter acesso a isso? Né? Pessoas com muito dinheiro. E aí nós teremos, e já temos hoje, né, se a gente for pegar numa reflexão também, uma analogia, teremos deuses na Terra. Né? Porque hoje a gente já tem grandes celebridades, né, como o Renan trouxe ontem, né? Celebridades que acabam nos vendendo coisas e que a gente é influenciado. Influenciadores, né? Grandes empresários, a gente pega Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, quando ele era vivo. E essas pessoas, elas influenciam o mundo e elas têm muito poder. Né? Então, tem um chip que vai te fazer pensar muito mais rápido e melhor. Quem é que vai ter acesso? Primeiro essas pessoas. E aí, cada vez mais, uma ruptura social, né? Uma distância maior, onde realmente essas pessoas podem ser que vivam 120 anos, 150 anos, vão se tornar quase robóticos, né? E num mundo onde vai ter essa distância ainda maior, né? Isso também é citado no livro chamado Homo Deus, do Yuval Harari, ele está lá na bibliografia da cadeira. Tá? Vale a pena ler, é um livro um pouco mais extenso, mas ele faz uma analogia muito boa entre passado, presente e futuro, dentro dessa linha de pensamento, né? Aí eu trago aqui uma reportagem sobre hoje, que o jornal Gazeta de São Paulo, se eu não me engano, trouxe. Então isso aqui hoje, é recente, profissões do futuro. E o que está acontecendo no nosso mercado de trabalho hoje, né, em relação a esses ambientes. Então a gente vê aí essa transformação de profissões, né, e pessoas que, com o conhecimento, com a habilidade que elas têm, conseguindo escolher seus caminhos e os seus porquês, direcionando soluções, né, em que acreditam, né, e trazendo evoluções também, trazendo a inovação aí para locais que talvez demorassem um pouco mais a ter, né. Show. Então, dentro desse processo onde a gente falou sobre passado, futuro, estacionamos agora no hoje, né? Como é que a gente pode estar mais preparado para esse ambiente que vai ser cada vez mais
profundo, né, de tecnologia, de abastecimento de dados, de vigilância, né, de processamento. Como é que a gente pode estar mais preparado para isso? A gente vai falar no nosso próximo capítulo, né, no que eu acredito em relação às bases que um negócio deve ter para ele prosperar nesses ambientes que a gente falou, né, no que espera-se